Vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos estar em oração diante de Deus. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos porque podemos ser instrumentos em Tuas mãos. Louvamos o Teu nome pelos Teus servos do passado e o exemplo que deixaram para todos nós, de podermos seguir naquilo que, como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Assim, Senhor, fala ao nosso coração, através da Tua palavra, através dos Teus servos do passado, a vida, o exemplo, e que possamos estar buscando ser também exemplo para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que virão após. Que o Teu Espírito esteja falando a cada coração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Temos estado compartilhando neste tema, Tu, porém, e tendo como texto a segunda carta de Paulo a Timóteo. E nesta carta, o apóstolo traz conselhos a Timóteo. É provavelmente a última carta do apóstolo Paulo. Ele está chegando ao final dos seus dias. Ele mesmo afirma que está para ser apresentado, oferecido como sacrifício ao Senhor. E traz então recomendações para Timóteo. Temos meditado dentro deste tema, Tu, porém, porque por diversas vezes nesta carta, ele apresenta a Timóteo algo que está acontecendo à sua volta, a maneira de agir de determinadas pessoas, a maneira de agir da sociedade, e independentemente daquilo que aconteça à sua volta, ele diz para Timóteo, Tu, porém. Ele apresenta então a nossa responsabilidade individual diante de Deus, de cumprir aquilo que a sua palavra nos apresenta. Gostaria de que hoje estivéssemos meditando a respeito de algo que podemos ver ao longo desta carta. O apóstolo Paulo faz menção de diversas pessoas, e então tem alguns tipos de pessoas que ele apresenta nesta carta a Timóteo. Pessoas que eram conhecidas de Timóteo, que Timóteo conhecia o seu testemunho, a sua maneira de agir, e queremos pensar nelas como exemplos a serem seguidos, ou não. Exemplos a serem seguidos ou não. Há algumas pessoas que são mencionadas pelo apóstolo Paulo, cujo exemplo não devemos seguir. Outras, graças a Deus, que são exemplos a serem seguidos. E então estaremos vendo dentro de alguns textos da palavra de Deus nesse livro. No capítulo 1, então peço que os irmãos estejam com a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo. Estaremos lendo primeiramente o capítulo 1. Estaremos passando por 4 textos, depois estaremos tecendo comentários a respeito desses textos. Capítulo 1, versos de 15 a 18. E o apóstolo diz: Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso.
Vamos para o capítulo 2, versos de 16 a 18. Capítulo 2, versos de 16 a 18. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Passamos para o capítulo 4, versos de 10 a 16. Capítulo 4, versos de 10 a 16. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Versos de 19 a 21, também do capítulo 4, de 19 a 21. Saúda Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Tivemos aqui nesta narrativa, nesses versículos que são extraídos então deste livro, diversos nomes, e os comentários que o apóstolo faz a respeito de cada um. E gostaria de começar por aqueles que foram contrários ao apóstolo, aqueles que se colocaram como oposição ao trabalho que o apóstolo realizava. E ele cita Himeneu e Fileto, cita como pessoas que se dedicam a falatórios inúteis e profanos. E a palavra de Deus nos diz que a boca fala daquilo de que o coração está cheio, e também diz que o nosso pensamento deve estar cheio. Deve estar cheio de quê? Em que é que o apóstolo vai dizer aos Filipenses, lá capítulo 4, verso 8, quando ele diz: tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum proveito, se há algum louvor, nisto pensai. E vai dizer também: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que for apta para edificar os que a ouvem, que dê graça aos que a ouvem, que edifique. Himeneu e Fileto, eles em primeiro lugar se dedicavam a falatórios inúteis e profanos, e diz que a linguagem deles corrói como câncer. Temos estudado na quarta-feira a carta de Tiago, e Tiago é alguém que vem a dizer do cuidado que devemos ter com a língua. Agora imagine o que é que Paulo está dizendo a respeito da língua de Himeneu e Fileto. Língua que corrói como câncer. Aquilo que é falado é algo que fere, é algo que machuca, é algo que destrói. O apóstolo vai dizer que eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Não entendo completamente o que é que eles pregavam, mas é como se tudo que a gente pudesse esperar do Senhor Jesus já se concretizou. No entanto,
nós temos uma esperança eterna. Nós temos uma esperança daquilo que foi a promessa do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele compartilha o que é a vontade do Pai, lá em João capítulo 6, verso 40, Ele vem a dizer: a vontade do meu Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele diz que Himeneu e Fileto estão então com esta pregação pervertendo até a fé de alguns. Esses são alguns que foram contrários a Paulo, mas há outro, Alexandre o latoeiro, é também citado nesse texto. E ele diz que Alexandre causou-lhe muitos males. Foi alguém que na experiência de ministério do apóstolo, foi alguém que provocou somente males, resistiu fortemente às nossas palavras. Em 1 Timóteo capítulo 1, versos 19 e 20, nós temos a palavra do apóstolo dizendo: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Não vamos entrar na parte teológica desse texto aí, mas a narrativa que Paulo faz a respeito de Himeneu e Alexandre. No slide anterior nós tivemos ele citando Himeneu e Fileto, e agora ele cita Alexandre. E ele diz que eles vieram até mesmo a blasfemar contra Deus. Pessoas que foram contrários ao apóstolo Paulo. Mas houve também pessoas que o abandonaram, e ele vai citar então alguns. Ele diz que todos os da Ásia o abandonaram. E é interessante porque ele especifica a região. E o apóstolo Paulo tinha dedicado uma boa parte do seu ministério na Ásia chamada Ásia Menor. A cidade de Éfeso foi a cidade onde o apóstolo Paulo tinha passado maior tempo. Ele passou aproximadamente 3 anos e meio em Éfeso. Depois dessa cidade, apenas Corinto é citada como uma cidade onde ele passou 1 ano e meio. Nas demais cidades ele passava, estabelecia uma igreja e continuava para a seguinte. Na cidade de Éfeso, então ele teve um investimento de ministério, um investimento de vida. Mas ele agora, no final da sua vida, ele diz: todos os da Ásia me abandonaram. Dentre estes cito Fígelo e Hermógenes. Não temos outra informação a respeito desses dois, mas possivelmente eram pessoas que estavam bem próximas a ele, mas que no momento da dificuldade o abandonaram. Há um texto no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 17, que diz: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Amando em todo o tempo, mas na hora da dificuldade é que a gente conhece realmente aqueles que estão próximos a nós, aqueles que são os nossos irmãos. Fígelo e Hermógenes muito provavelmente estavam bastante próximos do apóstolo, mas o abandonaram. Ele cita também no capítulo 4, verso 10, Demas, que amou o presente século. Ele desistiu de servir a Jesus Cristo e disse: vou largar tudo e viver a minha vida. Vou largar tudo e viver de acordo com aquilo que seja o melhor para mim. Aquilo que vai me trazer a maior satisfação pessoal. Creio que Demas estava profundamente enganado, porque não há nada que traga maior satisfação pessoal do que servir ao Senhor Jesus Cristo, do que ter a experiência de ver que aquilo que nós fazemos, o Espírito que habita em nós multiplica. O Senhor faz com que o alcance seja maior do que poderíamos esperar.
trabalhamos numa obra que é eterna. Aquilo a que podemos dedicar o nosso tempo aqui fica. Mas aquilo que dedicamos no serviço ao Senhor resulta em vidas que encontram com o Senhor Jesus, que recebem de Jesus perdão, salvação, paz. A música que o coro cantou é uma oração que pede que sejamos instrumentos da tua paz. Não há obra que traga maior satisfação pessoal do que o serviço ao Senhor Jesus Cristo. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Não temos outra coisa a respeito de Demas. Demas é mencionado em outra carta, quando o apóstolo Paulo simplesmente na saudação final diz, saúdam-te, Demas. A única menção que é feita é ao seu nome. E quando é dito alguma coisa a respeito de Demas, o que é dito é, me abandonou e se foi para Tessalônica. Houve então aqueles que abandonaram o apóstolo Paulo, mas também houve aqueles que estiveram ao seu lado. E o apóstolo então cita esses nomes com gratidão, com alegria no coração. Capítulo 4, verso 21, ele cita Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos, aqueles que estavam ao seu lado nessa hora em que ele está preso em Roma. E muito provavelmente esses irmãos eram aqueles que iam visitar o apóstolo, que estavam juntos, que estavam orando com ele, orando por ele, prestando o apoio simplesmente da presença ao lado. E são citados então pelo apóstolo como de relevância. E tem aqueles que foram apoio de fato ao seu ministério. Aqueles que não apenas estavam ao lado, mas que eram braços do apóstolo Paulo. Eram aqueles que iam adiante, que eram enviados mesmo pelo apóstolo. Ele vai citar em primeiro lugar Onesíforo. E capítulo 1, versos 16 a 18, ele cita o nome de Onesíforo e ele cita a casa de Onesíforo. É bastante provável que Onesíforo já havia partido, já havia morrido. E ele então cita a família de Onesíforo. E ele diz então que ele tem gratidão para com aquela família. Que Deus tenha misericórdia daquela família, pelo tanto que Onesíforo foi abençoador no seu ministério. E ele diz, muitas vezes me deu ânimo, nunca se envergonhou das minhas algemas, e tendo chegado a Roma, me procurou solicitamente, diz o texto, até me encontrar. E diz então para Timóteo, sabes melhor do que eu, quantos serviços me prestou em Éfeso. Onesíforo foi alguém que acrescentou no ministério do apóstolo Paulo. Mas ele cita também Carpo, cita de passagem, mas nós podemos entender algo do que Carpo representou na vida do apóstolo. Ele tinha sua casa em Troade, e muito provavelmente o apóstolo em Troade se hospedava na casa de Carpo, porque ele vai dizer para Timóteo, traze a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ele tinha até mesmo, possivelmente, vamos dizer assim, um armário na casa de Carpo, onde ele podia deixar algumas coisas que pudessem aliviá-lo nas viagens que realizava, passando por Troade. Troade seria então uma base de apoio para ele, onde ele poderia deixar alguma coisa, apanhar outras coisas e assim prosseguir em suas viagens missionárias. Troade era um porto importante, era um porto que foi determinante na vida do apóstolo em determinadas ocasiões, e ainda haveremos de mencionar algo. Dentre esses que foram cooperadores, ele cita também Prisca ou Priscila e Áquila.
Eles são mencionados outras vezes, e em Atos 18, verso 3, está dito que eram do mesmo ofício, fazer tendas. Eles haviam vindo de Roma por causa da perseguição que foi iniciada a partir da capital do império, e todos os judeus foram expulsos de Roma. E eles chegam em Corinto, e Paulo está ali, conhece esses dois, e começam a trabalhar juntos. Eram judeus saídos de Roma, e ele morou com eles, e ali trabalhava. Em Atos, capítulo 18, verso 18, é dito que eles viajavam em sua companhia. Há o relato de que Paulo levou consigo Priscila e Áquila. Em 1 Coríntios 16, 19, Paulo menciona a igreja que está na casa deles. Era um casal que abria as portas para que a sua casa fosse uma base também de propagação da mensagem do Evangelho. Em Romanos capítulo 16, verso 3, o apóstolo afirma claramente: são meus cooperadores em Cristo Jesus. Mas também, ainda ele cita Lucas. Lucas, ele diz no capítulo 4, verso 11, que somente Lucas está comigo. Daqueles que o acompanhavam na viagem, além daqueles que ele citou como membros da igreja de Roma, e que o apoiavam, visitando, orando em seu favor, acompanhando, ele diz que das suas viagens, só Lucas está com ele. Lucas então é aquele companheiro fiel, que está junto do apóstolo até o final. Em Colossenses capítulo 4, verso 14, ele é citado como o médico amado. Ele não era apenas o companheiro de viagem, o missionário, mas era o médico amado. E então Paulo tinha um médico que viajava junto com ele, e há tanta gente que diz que não é para a gente ir para o médico, de que Deus vai curar tudo, mas Paulo vai valorizar a presença desse médico ao seu lado, alguém que estava ao seu lado para cada dificuldade. Paulo já está com a idade avançada, quanto mais a idade avança, mais a gente precisa desse tipo de acompanhamento. Em Filemão 24, ele é citado como um dos seus cooperadores, Lucas. E a gente vai ver que no livro de Atos, capítulo 16, dos versos 10 ao 40, e capítulo 20, verso 4, até o 28, verso 31, que Lucas faz parte da equipe missionária. Lucas está junto com Paulo na segunda e depois na terceira viagem missionária. O seu nome não é citado, mas o que nós vemos é que a narrativa passa da terceira pessoa do plural, eles foram, eles falaram, para a segunda pessoa do plural, nós fomos, nós viajamos, nós chegamos. A gente vê que Lucas então se incorporou à equipe missionária e foi companheiro de Paulo. E se a gente prestar atenção na narrativa, Paulo foi preso em Jerusalém, Lucas estava presente. Paulo é enviado então para Cesareia e Lucas estava ali. Paulo é remetido para Roma e Lucas vai com ele no mesmo navio, naufraga junto com o apóstolo e chega com ele a Roma. E a narrativa aponta na direção de que Lucas está presente até o final da descrição, da narrativa daquele livro. Lucas então escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Mas tem mais, gostaria de passar também pelo nome de Marcos. Marcos era primo de Barnabé, filho de Maria. Muito provavelmente esta Maria era a dona daquele cenáculo onde Jesus se reuniu algumas vezes, onde houve ali a instituição da ceia do Senhor e onde os discípulos passaram a se reunir após a ressurreição. Barnabé, muito provavelmente de pequeno, estava ali ouvindo a mensagem do Evangelho, os ensinos do apóstolo Pedro.
Há quem diga que o evangelho de Marcos poderia ser chamado de evangelho do apóstolo Pedro, pela proximidade. Ele estava aprendendo do apóstolo Pedro, mas foi útil no ministério do Paulo. Acompanhou Paulo no começo da primeira viagem missionária. Era um jovem, no começo da viagem ainda desistiu. Paulo ficou, a gente pode usar a expressão, né, bem popular, ficou um arara com Marcos, com João Marcos, porque ele desistiu no começo da primeira viagem missionária. Mas nós vamos ouvir o testemunho do apóstolo dizendo: ele me é útil para o ministério. Marcos então escreveu o evangelho que leva o seu nome. Outros lhe foram braços. Não coloquei aqui braço direito ou braço esquerdo, porque há quem diga que Paulo era canhoto. Então, se eu dissesse que era o braço direito, seria o contrário, né? E se disser o contrário, pode ser que essa informação não seja precisa, mas foram braços de Paulo. E ele cita Crescente, que foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, Tíquico mandei-o a Éfeso, Erasto ficou em Corinto, Trófimo deixei-o doente em Mileto. Eram pessoas que estavam em outros lugares realizando a obra como enviados por Paulo. E fica então a pergunta: quais exemplos nos dispomos a seguir? Os que foram contrários a Paulo, ou os que o abandonaram, ou por outro lado, os que estiveram ao seu lado, os que lhe foram apoio, os que lhe foram cooperadores no ministério. Cada um de nós tem a oportunidade de envolvimento no reino de Deus. Tivemos aqui exemplos de pessoas que se empenharam, se deram para realizar a obra de Deus. Infelizmente, há exemplos negativos também. E a pergunta que fica é: qual o exemplo que nos dispomos a seguir? O que é que temos interesse em realizar para o reino de Deus? De que forma estaremos nos envolvendo? Mesmo nos mantendo na profissão, no trabalho, nos afazeres de casa, de família, mas em tudo colocando Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Em tudo fazendo com que o que quer que venhamos a fazer, como o apóstolo Paulo diz em outro texto: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente faz, a gente pode fazer para glorificar a Deus. Se a gente faz da maneira correta, se a gente faz da maneira melhor, da maneira mais excelente, o nome de Deus vai ser glorificado. Mesmo diante de pessoas que não creem em Deus, mas vão olhar para a gente e vão ver que o resultado da nossa dedicação a Deus é que isso nos faz pessoas melhores, isso nos faz pessoas confiáveis, isso nos faz pessoas que os outros gostam de ter perto. E é Deus que opera isto em nós. É a proximidade com Deus que nos faz estar desejando e realizando, conforme a sua vontade. E então, que os exemplos que o apóstolo cita ao longo dessa carta para Timóteo, é interessante que essa é a última carta do apóstolo, muito provavelmente. E o que é que ele cita de importante? Ele cita também pessoas, ele cita exemplos, exemplos negativos, exemplos positivos. E então que possamos seguir os exemplos positivos que o apóstolo destaca para Timóteo, nesta carta, em outras cartas, as menções que faz a respeito dessas pessoas. E concluímos com a palavra do apóstolo Paulo também em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Vamos ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Amém.